5 erros fatais do processo de emagrecimento. Hoje a gente vai conversar sobre 5 erros que são decisivos no seu processo de emagrecimento. E se você faz algum deles, é importante que você procure ajuda para resolver, porque são 5 erros que eles vão dificultar muito o seu processo de emagrecimento. E o erro número 1 é esperar a motivação para agir. Se você espera aquele estado de ânimo, aquele estado de euforia para você começar a agir, eu te falo, dificilmente você vai conseguir sustentar o emagrecimento, porque o emagrecimento, ele precisa de mudança de comportamento, ele precisa de ajustes frequentes e ele precisa de diversas renúncias. E que se você não tiver um bom motivo do porquê fazer aquilo, dificilmente você vai sustentar, se for sustentado somente por um estado de ânimo. Então você precisa sim de motivação, mas não a motivação do estado de euforia, mas a motivação do motivo, do significado mesmo da palavra. Você precisa de um motivo para que esse motivo ancore a dificuldade que o processo de emagrecimento envolve. É esse motivo aqui que vai conseguir te manter mudando os comportamentos necessários que o emagrecimento necessita, porque não é só um estalar de dedo onde você decide emagrecer e você vai conseguir emagrecer. Você vai ver que tem certos padrões que se você faz, a gente precisa quebrar eles ou a gente precisa modificar. E modificar eles não é tão fácil assim, não é somente, eu quero modificar e eu vou conseguir. Talvez para algumas pessoas um pouco mais fácil, mas não é, não é tão fácil assim, geralmente não. A gente precisa de esforço e de mudança comportamental. O segundo erro seria você comer só com a base em emoção e não com fome. Tem muitas pessoas que acabam que não conseguem perceber quando elas estão com fome ou quando elas estão comendo por emoção. E quando você tem esse hábito de comer por emoção, dificulta muito o seu emagrecimento. Por quê? Porque dependendo do seu estilo de vida, talvez você seja uma pessoa que suas emoções flutuem bastante. E aí, se você come por emoção, como que a gente vai conseguir fazer uma dieta sustentável se você está tendo um descontrole emocional e esse descontrole emocional está refletindo na sua ingestão alimentar? Uma coisa é certa, existem algumas emoções que potencializam hábitos ruins, como por exemplo o estresse, a ansiedade. São emoções que tendem a piorar alguns hábitos. Então, se você tem hábito de comer muito doce, se você é uma pessoa ansiosa, geralmente você tende a comer mais doce quando está assim. Se você está estressada, a mesma coisa. Então, isso tende a potencializar os hábitos ruins. E se você não tem noção que está seguindo que está tendo esse padrão entre ficar ansiosa, ficar estressada e comer alguma coisa que não está na sua dieta, dificilmente você vai conseguir emagrecer ao longo prazo. Então é muito importante que você identifique quando você realmente está com fome e quando você está comendo por emoção e procure a ajuda de um profissional para te ajudar nesse contexto, porque dificilmente você vai conseguir resolver isso sozinho. Mas é importante, principalmente depois de um dia de trabalho, que você identifique. Você está chegando em casa, jantando, e muitas vezes depois do jantar você está comendo mais alguma coisa. Ou você está chegando em casa, tem o jantar, mas você não quer comer o jantar, você quer comer outra coisa, tipo assim, um doce, alguma coisa mais palatável, mais hiper palatável, na verdade, algum lanche. Porque pode ser justamente a flutuação hormonal, a flutuação emocional que está te fazendo buscar um alimento mais hiperpalatável. Então é importante que você identifique isso e procure ajuda para resolver. Terceiro erro, buscar a dieta perfeita e não começar. Tem pessoas que esperam ter aquele contexto perfeito, não somente de dieta, né, mas de estilo de vida totalmente encaixado para fazer dar certo. E o emagrecimento, ele é algo de longo prazo. Não dá para você imaginar que com 2 meses você vai resolver sua vida em relação ao emagrecimento. A gente precisa de mais meses, a gente precisa de mais tempo. E quando você entende que você está num processo e não que uma escapada ali no final de semana ou que uma viagem vai estragar tudo, você entende que não existe um momento perfeito para começar. Você pode começar a qualquer momento e que uma viagem não vai estragar o processo. Por quê? Porque você não tem um dia X para ficar magra. O que você tem que fazer é não desistir do processo, ir ajustando as dificuldades durante o processo, mas você não tem um dia específico
para entregar esse emagrecimento. Você não é um atleta que vai subir no palco. E quando você entende isso, você entende que as dificuldades que vão aparecer na sua rotina fazem parte da sua vida. E claro, se essas dificuldades elas forem muito frequentes, que você procure ajuda para ajustá-las, ou que você mude seu ambiente. Se o seu ambiente está dificultando com que você siga uma dieta, tente mudar o ambiente. Talvez a sua casa tenha muito doce por perto, tenha muitas opções de comidas ali que são tentadoras. Seria prudente você tirar isso da sua casa para que isso não aumente ainda mais as vontades de você comer besteira, para que isso não seja o gatilho. Então, não espere esse cenário perfeito para começar, não espere a dieta perfeita. Entenda que é uma mudança comportamental e escolhas saudáveis. Escolhas saudáveis com mudança comportamental é o que vai te fazer emagrecer. E claro, ajuste também calórico, né? Que a gente precisa desse ajuste calórico. Mas o cenário perfeito é você quem faz. Não existe esse cenário. Ele fica fictício na nossa cabeça. Então, todo dia é um dia perfeito para fazer uma dieta. Quarto erro, não desenvolver hábitos sustentáveis. Tem muitas pessoas que começam a emagrecer, mas começam com os dois pés no acelerador, mas os dois pés no acelerador de algo que não é sustentável. Começa restringindo tudo, tirando tudo que gosta de comer. Então é clássico, né? Colocar aquele prato só com carne e salada, tira completamente o arroz. E isso é um hábito que você não vai conseguir sustentar. Ou então, vamos supor que você ama pão, aí você começa a fazer dieta, tira o pão já de cara. Dificilmente você vai conseguir sustentar retirando algo que você ama tanto, e principalmente algo que pode estar na sua dieta. A gente não está falando de um bolo, a gente não está falando de algo assim extremamente calórico, a gente está falando de algo que poderia estar todo dia na sua dieta. E aí, se você começa seu contexto alimentar já colocando hábitos que você não vai conseguir sustentar, dificilmente vai ser emagrecimento sustentável, né? Enfim, porque você não vai conseguir manter aqueles hábitos. Então foque em criar hábitos sustentáveis. Já foque em mudar o seu ambiente para te ajudar também a ter hábitos sustentáveis. Foque em mudar sua casa, foque em mudar o contexto que você trabalha, foque em mudar o seu ambiente ali familiar, enfim, colocar mais consciência nas pessoas que moram perto de você, que estejam convivendo com você, justamente para que você deixe esse contexto mais fácil para você conseguir perpetuar os seus hábitos. Então foque em hábitos que você consiga manter. Muito cuidado com essa questão do extremismo. De começar agora a emagrecer, treino todo dia, cardio no mais alto volume, retirar arroz, retirar pão, porque você não vai sustentar isso. Então faça algo sustentável. Procure um bom profissional para te ajudar nisso, nessa questão sustentável do seu processo de emagrecimento. E o quinto erro seria tratar o emagrecimento como um projeto de curto prazo. Então, calhou bem com o que a gente falou. Se você tratar seu emagrecimento como algo, como um processo de curto prazo, dificilmente você vai conseguir sustentar. Na verdade, vai ser impossível, né? Não gosto de usar essa palavra impossível porque, enfim, mas basicamente é isso. Porque o emagrecimento, ele necessita de mudança comportamental. E essa mudança comportamental, ela precisa de tempo. Ninguém muda de uma hora para outra, cara. Ninguém muda. E principalmente se a gente fala de comportamentos que estão muito enraizados. Então vamos supor que você é uma pessoa que tem problema com doce. Você acha que você vai mudar mesmo de uma hora para outra? Você vai deixar de comer doce? Dificilmente. Você vai ter que identificar gatilhos, identificar as emoções que te fazem comer mais doce, identificar qual que é o momento que você está mais vulnerável, modificar seu ambiente. Então tudo isso necessita de tempo. E o emagrecimento sustentável, ele é feito quando você muda o seu comportamento, muda basicamente a sua cabeça, a sua forma de olhar as coisas. E para isso a gente precisa de tempo e não é algo que você vai deixar de fazer. Por exemplo, vamos supor que você emagreceu, deixando ou diminuindo muita bebida, começando a fazer mais exercício. Você acha que depois que você emagrecer, você vai poder voltar a não treinar, você vai voltar a beber, você não vai conseguir sustentar aqueles resultados. Então, o emagrecimento é um processo de longo prazo que envolve mudança de comportamento no processo. Não adianta eu te falar que você vai conseguir manter seus resultados perdidos bebendo igual você fazia antes ou deixando de treinar igual talvez você fazia antes quando estava acima do peso. Então você precisa ter uma mudança comportamental e essa mudança comportamental ela necessita de bastante tempo. Então esses foram os 5 erros que se você fizer, eu considero que você procure ajuda para resolver eles,
para que você não deixe que esses erros sabotem o seu processo de emagrecimento. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui um comentário para eu saber. Coloca aqui embaixo também quais os erros que você já cometeu ou ainda comete, que eu vou te responder aqui e te ajudar.